eu tenho a honra de trazer ao nosso Atualidades Pampa o Dr. Anthony Ong. Ele é pediatra, ele é médico infectologista, toxicologista, professor da USP. Ele também é integrante da Organização Mundial da Saúde, chinês, nasceu na China, morou nos Estados Unidos e atualmente nos dá a honra de estar morando no nosso país, no Brasil. Boa noite, doutor Anthony. Roberta, prazer falar com você novamente, com esse bravo povo gaúcho, a quem eu tenho grande estima. E é principalmente um prazer falar com você que tem tantos médicos na família, praticamente faz uma faculdade de medicina inteira só com a sua família, né? Então me honra isso, estar com vocês. Muito ao contrário, eu que sinto honrado de poder falar com você e com vocês da Rádio Pampa sobre um assunto tão importante como esse aqui. Doutor Anthony, nós estamos falando para o Atualidades Pampa, que é um programa televisivo, um dos programas de maior audiência aqui no Rio Grande do Sul. Temos a grata satisfação de termos uma audiência extremamente qualificada e, sobretudo, muito fiel. E daí a importância de lhe chamar aqui para que o senhor nos conte sobre a sua posição a respeito dessa decisão da Organização Mundial da Saúde de determinar o isolamento horizontal a todos os países. Eu gostaria da sua experiência. O senhor tem 78 anos de idade, 6 filhos... 73. 73, perdão. 48, se for possível. E também eu gostaria de lhe dizer assim, a sua experiência é magnífica e tem sido extremamente relevante os dados científicos. Então, se o senhor puder nos apresentar esses dados, esses estudos, para que a gente possa ter uma visão bastante científica a respeito. Perfeitamente, Roberto. Obrigado mais uma vez por falar. Acho importante, por ser professor de qualquer faculdade de medicina, ainda tão prestigiosa como a Faculdade de Medicina da USP, quando a gente apresenta um raciocínio médico, né, Roberto? Você sabe muito bem da sua família. Nós temos uma das maiores audiências críticas do mundo, que são seus pares médicos. Então, nós não podemos apresentar nada que seja falho, porque eles vão detectar o menor deslize na sua apresentação. Então, com isso, nós aprendemos muito a usar raciocínio. Isso é uma coisa que todo ser humano devia ter, ou aqui dentro, nosso miolo, o nosso quociente de inteligência. Aí parece-me que os homens públicos, até um ponto, acabaram esquecendo que, antes de mais nada, a razão antes da emoção. É importante que essa situação atual no mundo, na realidade, essa pandemia, eu sempre brinco, falando assim, brinco não, mas com seriedade, que isso não é um pânico, é uma panicodemia, na realidade. É uma epidemia de pânico. E nós sabemos muito bem que pânico e medo mata 10 vezes mais do que a causa em si. Isso é uma verdade estatística em qualquer livro de ciência e de circunstâncias no mundo. Agora, por que aconteceu isso? Provavelmente aconteceu porque quando a China fechou a província de Hubei, elas por acaso, Wuhan é a cidade natal da minha mãe, há mais de 100 anos atrás. Então me despertou grande interesse afetivo a essa situação. Então, quando se fechou, então é uma coisa inédita nos tempos modernos, em tempos de paz, que um país teve a ousadia de fechar uma província inteira de 60 milhões de habitantes. E quando fizeram isso, obviamente, despertou a curiosidade da mídia internacional para saber o que aconteceu. E, como sabe, os chineses têm sempre aquela fama de ser um povo muito que esconde as coisas, não fala, etc. Então eles falaram, não, isso deve ser pior do que é porque os chineses estão escondendo alguma coisa. Certamente esconderam no começo, isso não tem dúvida. Mas quando chegou um ponto que os números eram tão gritantes que não dava mais para esconder, então a China abriu totalmente. E aí, então, com isso, eles levaram esse superdimensionamento da situação adiante em toda a evolução da pandemia até os dias de hoje. É importante lembrar que o coronavírus faz parte de uma família de vírus chamado Coronidae. São outros, né? Nós tivemos o SARS em 2001, nós temos o MERS em 2009 e agora nós temos essa Covid-19. Normalmente, os coronavírus dão uma doença extremamente leve, na realidade é um resfriado. 4 cepas do coronavírus
todo ano, nos meses de inverno, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, provoca esse quadro de resfriado comum. Então, o presidente, quando falou isso, e todo mundo está tirando sarro dele, que ele fala uma gripe, uma resfriadinho, tecnicamente ele está certo. Eu não estou defendendo o presidente, estou defendendo que cientificamente é o que se chama. It's a common cold, nos nomes dos professores da Harvard, que falam exatamente isso a semana retrasada. E é verdade isso. Só que algumas delas são mais graves, outras mais graves. Nós tivemos o SARS, como disse o MERS, e agora o Covid. Então, isso não faz com que a doença saia dessa classificação. De qualquer forma, o que acontece? A distinção do Covid-19 e dos outros coronavídeos era que ele tem uma infecciosidade, ou seja, contagiosidade muito maior do que os outros outras doenças causadas por essa família. Isso significa o quê? Que ele infecta mais e contagia mais rapidamente. Mas não é exagerado. Só para ter uma ideia de comparação, Roberta, a influenza A e B tem um R0 de 2,1. O Covid-19 tem 2,4, 2,5, ou seja, uma diferença praticamente significativa. O que quer dizer R0? R0 é a capacidade de um vírus de infeccionar tantas pessoas a partir de um. Então, se um de nós tem Covid-19, eu vou infectar 2,5 pessoas, certo? Se eu tiver influenza, eu vou contaminar 2 pessoas. E essas 2 pessoas vão infectar por mais 2,5 pessoas e assim por diante, numa progressão geométrica. Só para título de comparação de gravidade de R0, o sarampo tem um R0 de 20. Ou seja, uma pessoa com sarampo contamina mais 20 pessoas. Você entendeu a gravidade relativa disso? Compreendi. É nada, não é nada. Então, as pessoas não têm medo de sarampo, não sei por que tem medo do Covid-19. Bom, mas ele mata. Desculpe. Sim. Exato. Doutor Anthony, a minha preocupação é na questão da solução que está sendo oferecida do isolamento horizontal. Exatamente. O senhor poderia nos explicar, tecnicamente, por que o ideal seria um isolamento vertical e em que países foram feitos esses isolamentos verticais e que expectativa e que resultado eles estão tendo? Perfeito. Exatamente. Eu ia ir nesse caminho já para lá. Então, o que acontece? O grande medo é a letalidade de um vírus, quer dizer, quanto ele mata das pessoas. Então, está todo mundo preocupadérrimo quanto a isso. Então, o que acontece? O que é isolamento vertical ou distanciamento? Aliás, na realidade, é intervenção vertical. E novamente, não foi o presidente Bolsonaro que inventou essa palavra. Isso já era aplicado na Coreia, no Japão, na Tailândia, Singapura, em janeiro, fevereiro, muito antes. E foi uma palavra usada por um professor americano. Então, isso quer dizer o quê? O isolamento vertical significa que eu pego cirurgicamente a população que está mais em risco. Certo. Como o Covid-19 infecta muita gente, mas 90% das pessoas têm uma doença leve ou levemente moderada e não precisa ir ao hospital, ele vai para casa. Apenas 10% dessa população realmente vai precisar de atenção médica mais rigorosa e até terapia intensiva. Esses 10%, então, é que nós temos que observar. E são pessoas com comorbidade, ou seja, doenças crônicas pregressas. Pessoas com doença pulmonar crônica, hipertensão, obesidade, cardíacos, diabetes descompensado. Não é qualquer diabetes, é um diabetes bravo, aquela pessoa de 500, 600 que é difícil baixar. Não é qualquer hipertensão, é hipertensão 170 por 150 que o remédio não abaixa. Não é qualquer com o pulmão, é claro que tem um pulmão realmente bem agravado. Pessoas que fumam muito, também esse caso é assim. Então, essa é a população de risco. E não é só velhinho, é qualquer idade. Se tem um jovem de 30 anos, 40 anos, 20 anos, que tem essas patologias, ele também está na população de risco. É que o mais velho tem mais chance de ter uma porcentagem da sua população mais com essas doenças de risco. E o mais outro importante é que você não pode ter apenas um, você tem que ter mais de um para caracterizar o risco maior. Os italianos mostraram isso. De qualquer forma, então, o que os japoneses fizeram? Eles identificaram as pessoas de risco que nós podemos fazer e deram especial atenção a esse grupo. Enquanto a maior parte da população que é a doença leve, eles deixaram andar livremente. Doutor Anthony, eu estou preocupada com o tempo,
porque nós não Sim. temos muito, nós já estamos quase encerrando o nosso tempo. Ai, meu Deus do céu. Exato, e a minha preocupação é oferecer informação nesse momento para o público a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha e aqui no Brasil. O que seria o melhor e o mais adequado? Tá Eu bom, peço desculpas, mas vai ter Não que ser sei. bem rapidinho. Rapidamente vou mostrar esse desenho para você para explicar melhor, tá bom? Tá bem. Então, nós temos aqui o plano de... Toda doença começa isso. Sobe e desce. Esse ícone de sorvete invertido, tá certo? Se não fizer nada, é isso que acontece. Achatando isso, eu empurro esse tempo da doença mais para frente. Quando você faz isolamento, quer dizer, distanciamento social, você pega essa pessoa e joga nessa curva verde. Quer dizer, você achata a curva, mas você não encerra, impõe mais para frente. E você vê que o pico dela é menor. O que nós estamos tendo isolamento horizontal é essa curva azul aqui. Quando você faz isso, você fecha, quarentena, realmente diminui o número de pessoas, menos pessoas tornam-se imunes, e o que acontece? Depois vai ter um outro pico lá para frente. Para vocês no Rio Grande do Sul, vai ser um problema sério, porque isso vai cair justamente no inverno. E nós sabemos que o coronavírus adora temperaturas baixas. Tem vários estudos mostrando isso recentes. Ele vive bem, prolifera bem, entre 3 e 17 graus. Acima de 17 graus, ele não prospera, muito pouco. Abaixo de 3 graus também. É por causa disso que Rússia e Finlândia teve baixos índices. É por causa disso que Estados Unidos, Japão, França, Itália está tendo isso porque a temperatura média deles é 5, 7, 8 graus essa semana que passou. E o Brasil está a mais de 20 graus. Mais de 20 graus, a porcentagem do vírus é muito baixa. Além disso, essa alta temperatura, se as pessoas passarem lá fora, vão adquirir vitamina D. E vitamina D foi mostrado sendo a diferença na Itália entre as pessoas que morreram, que tinham baixa vitamina D, e as pessoas que viveram, que teve altas, quer dizer, níveis normais de vitamina D. Então, é todo sentido que você deixa as pessoas tomarem sol. Isolamento, distanciamento. Então, eu tenho que dar 2 metros um do outro. Abro a escola, crianças, uma carteira e outra carteira. Vou para o restaurante, uma cadeira aqui, espaço, outra cadeira lá. Com isso, você achata a curva como essa aqui, não provoca desordem econômica, tá certo? E você sai da doença, da epidemia mais rapidamente. Esse dado, rapidamente, se vocês quiserem, não só mostrar, Por esse favor. dado, vocês entram na ficha, na tabela da Organização Mundial de Saúde, eles vão ver que incidência de mortes por milhão abaixo de 1,0 são todos os países com temperatura no hemisfério sul, com temperatura acima de 20 graus. México, com ou sem isolamento. México, Colômbia, Austrália, Brasil, Tailândia, Singapura, todos têm 0,5, 0,2, 0,7 de mortes por milhão. Os países frios, como Estados Unidos, Espanha, Itália, 200 mortes por milhão, 230, 216, 69, em todos muito elevados. Então, a temperatura faz uma grande diferença. Você precisa abrir a sua coisa e deixar as pessoas circular, porque além de trazer como se diz, uma melhora econômica, uma melhora psicológica, você está prevenindo e baixando o número de pessoas doentes, porque nós temos que aproveitar este calor que ali nas terras gaúchas vai acabar lá para o fim de maio, não é verdade? Um pouquinho antes até, talvez. Pois é, então, a curva vai ver aqui. Como nós sabemos que a curva sobe e desce, a base dela é o tempo, esse tempo é 12 semanas, se começou no carnaval, que é fevereiro, então ele deve terminar até ou fim de abril ou meados de maio, que dá tempo de você salvar a colheita, salvar a economia e as pessoas terem menos doenças. Então, infelizmente, esse confinamento horizontal está favorecendo a piora e mais casos de Covid. Exatamente. Posso uma última tabela para você? Para finalizar, essa aqui, por favor. É só para finalizar. Isso é uma estimativa feita lá nos Estados Unidos pelas universidades. Esse aqui, um azul, são pessoas sem doença, quer dizer, sem sinais da doença, mas podem estar infectados. O vermelho é sinal das pessoas que ficaram doentes e o amarelo que recuperaram. Aqui, sem nenhum tratamento, sem nenhuma intervenção. Este aqui, quando você faz uma quarentena dura, como o seu estado está sendo. Aqui, o número de pessoas não doentes, mas infectados, é igual ao número de pessoas doentes
infectadas, e aqui amarelo a recuperação. Quando eu faço distanciamento social, mais ou menos do tipo Brasil, mesmo assim, o número de pessoas infectadas não doentes é muito maior do que o número de pessoas doentes. Mas quando você faz um distanciamento social igual ao Japão, olha que impressionante, esse é o último, o número de pessoas infectadas não doentes é muitíssimo maior que o número de pessoas com a doença. Então faz todo sentido nós fazemos o distanciamento social, usar máscara, certo? Certo. Aproveitar o calor. Tomar assim, sol, respirar, tomar sol, fazer atividade respirar, física, exercitar, exatamente. mexer os pulmões, respirar e principalmente se acalmar e evitar o medo. Né, doutor Anthony? Exatamente. Doutor Anthony, Exatamente. foi uma honra ter lhe recebido aqui no nosso Atualidades Pampa. Muito obrigada. Lamento o tempo limitado com essa sua cultura e a sua sabedoria. Nós poderíamos passar horas aqui, mas convido a todos a lhe conhecer melhor e assistir vários vídeos e todo o material que o senhor gentilmente, generosamente está oferecendo a toda a comunidade para que a gente possa ter uma boa informação e fazer uma escolha com racionalidade e tranquilidade. Muito obrigada. Olha, só terminando uma frase, se eu puder. Por nós favor. temos a opção de ter um distanciamento inteligente, como a Tailândia, Japão, Coreia, ou fazer uma quarentena burra que vai piorar a nossa situação econômica.